Vamos falar do início de temporada animador do Flamengo com o título da Supercopa Rei contra o Botafogo. Belíssima atuação, mantendo ali um padrão de jogo, sufocando o adversário com muita intensidade o Flamengo. E o destaque para o Bruno Henrique, porque marcou 2 gols, foi o craque da partida. O pênalti sai numa belíssima jogada individual do Bruno Henrique e o segundo gol, jogada bem trabalhada pelo Flamengo, lá do Rossi, a casquinha do Plata, o Michael encontra o Bruno Henrique, que dá um tapa certeiro, um golaço do Bruno Henrique. E o Luiz Araújo, que entrou na vaga do BH, foi lá e também marcou um belíssimo gol, uma finalização certeira por cima, por cobertura. Flamengo 3, Botafogo 1, Flamengo campeão da Supercopa. Mauro César, até aproveitando que você não chegou a participar aqui do bate-pronto de ontem, né? A gente destacou demais aqui o Flamengo, essa atuação. O Felipe Luiz, em 4 meses de trabalho, já tem 2 títulos conquistados e o Bruno Henrique, que foi o cara do jogo, Mauro. Foi uma atuação muito convincente, né, do Flamengo. Uma vitória mais do que justa. O Botafogo... acho que sentiu também aí as consequências das várias baixas, né? Técnico foi embora, jogadores que foram embora, titulares, reservas, e não foi realmente páreo, né? O Flamengo se preparou muito bem para o jogo e com chuva, sem a chuva, antes, depois da paralisação, foi sempre superior, né? E o Bruno Henrique acabou sendo destaque. Ele já muito acostumado a jogos assim que tem maior relevância, maior repercussão, ele aparece muito bem, né? Sofreu o pênalti, bateu o pênalti, fez o segundo gol. Apareceu em diversos setores do ataque, uma grande partida do Bruno Henrique, ele que está no seu 2º ano de contrato, né? Está com 34 anos, completou agora no final do ano passado, dia 30 de dezembro, e mostrou novamente que ele ainda é um jogador muito útil, como foi na Copa do Brasil, né? Ele participou, contra o Bahia, ele fez um gol na Bahia, deu passe para o gol no Rio. Contra o Corinthians, ele participa da jogada do gol da vitória no Rio, depois ele comete um erro, que ele é expulso, né? No primeiro tempo em São Paulo. Mas aí volta na final e faz a jogada do gol do Plata, né? Gol do título em Belo Horizonte. Então, participando muito bem, né? E esse segundo gol que a gente está revendo aí é muito bonito, uma tremenda finalização. O Felipe Luiz fazendo um trabalho muito bom, né? É um começo ainda. Acho que o único perigo aí é o deslumbramento da torcida, de parte da imprensa, né? É só um começo. Então é preciso ter muito cuidado. Os sinais são muito positivos, eu acho que a animação ela é justa, ela é pertinente, mas ainda é um período muito curto, né? Tem mais taças do que derrotas, perdeu um jogo só, ganhou 2 troféus, mas é preciso ter um pouco de cautela, né? Agora ele já vai ter alguns testes interessantes, que vão ser os confrontos no Campeonato Carioca. Saiu a lista de relacionados para amanhã contra a Portuguesa, time reserva, e aí ele joga contra Fluminense, depois contra Botafogo e depois contra o Vasco. Na sequência, Botafogo na outra quarta-feira, Fluminense sábado, Vasco sábado. E nesses 3 clássicos acho que ele vai ter boa oportunidade para testar os jogadores, o time e o estágio da equipe nesse momento, né? E alternou momentos de pressão no campo do adversário, contra-ataque, como nesse lance que o Flamengo desperdiçou a oportunidade, novamente pressionando a saída de bola e recuperando no gol do Luiz Araújo, que saiu do banco, né, e fez o 3º gol na jogada que a gente vai ver acho que agora. Enfim, foi uma grande atuação. E o Botafogo acho que teve um contato com uma realidade que parte da torcida talvez não quisesse encarar. O enfraquecimento do elenco é uma coisa muito evidente. Você não perde jogadores que o Botafogo perdeu, todos de uma vez só, impunemente. E aí tem aquela questão, não tem o técnico. No ano passado também o técnico chegou durante a temporada, antes do Luiz Castro, só que esse ano o Botafogo teve essa taça para disputar, perdeu, e tem outra nesse mês contra o Racing, a Recopa. Então, essa demora em definição do técnico, reposição de elenco, se é que vai acontecer, né? Isso, evidentemente, custa caro. No ano passado só tinha um Carioca. O Carioca não me interessa. Ok. Mas, dessa vez, tem outras taças em jogo. Já perdeu a primeira. Vanderlei Nogueira foi um domínio do Flamengo. 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. E, pelo que foi a partida, as chances criadas, ficou até barato. Porque o Flamengo poderia ter vencido por mais o jogo. E agora a gente está vendo aí, sim,
Você que nos acompanha por imagens, o belo gol de Luiz Araújo, a pressão na saída de bola do Botafogo, e o Luiz Araújo também chamou muita atenção isso, né? O Flamengo, mesmo vencendo a partida por 2-0, mantendo ali a intensidade e não deixando espaços, né? Não deixando o Botafogo respirar no jogo, Vanderlei. Verdade, Pedro. Poderia ter sido mais, como você falou, num jogo atípico, né? Atípico pelo fato de ter chovido bastante, ter parado, depois ela ter recomeçado. Parece que a chuva não parava. E eu achei, para começar, de cara, um planejamento assim muito estranho em marcar essa final para Belém do Pará. Claro que eu não tenho nada contra Belém do Pará. Marcar para esse horário, né? Porque é a cidade que mais chove no Brasil. E sempre no final da tarde. Sempre. Tanto é que os jogos do Remo, abra aí, você vai dar uma olhadinha no campeonato estadual, os jogos do Remo são marcados às 18, 18h30. Porque todo mundo sabe, o mundo sabe, né? E não é sorte. É uma questão de posição geográfica. A cidade fica entre a linha do Equador e o Oceano Atlântico. Então, todo final, chove todo dia. Para você ter uma ideia, é um sucesso quando não chove 3 dias por mês. Então, a média é 27 dias por mês. E daí marca no horário da chuva. É sinal que deixa o bumbum na janela para estragar o planejamento. Essa é a primeira parte. É bom levar um espetáculo para uma cidade distante. É bom, levou 2 times conhecidos no Brasil. Eu não tenho nada contra. Só acho que aquele que falou, vamos fazer às 4 da tarde, fez sem investigar se é o melhor cenário, se seria o melhor cenário para a decisão do título. O Flamengo ganhou pela 3ª vez, é campeão da Supercopa, ganhou com justiça, repito, poderia ser mais. Para mim, saltou aos olhos a ótima participação do Bruno Henrique, 34 anos, veio, e eu tenho que voltar isso um pouquinho no tempo, uma contusão seríssima, né? Ficou um tempão para se recuperar, todos, ou muita gente, não acreditava que ele voltasse, digamos, para ser útil para o Flamengo, né? Mas voltou naquele momento da volta mais rápido do que estava antes da contusão. Todo mundo ficou entusiasmado. Sofreu outras contusões e tal, mas é uma outra conversa. Mas claramente ele é útil, com 34 anos. Ficou muito feliz em ter feito a partida que fez. E eu fico muito satisfeito porque é o ressurgimento de alguém que tomou pancadas, né, no futebol. Isso quando um atleta sofre uma contusão séria, fica parado muito tempo, é realmente para explodir a cabeça. E o Bruno voltou bem, o professor Felipe Luiz agora tem que encaixar o time, melhor time. Esse é um problema que os técnicos adoram, né? Além de ter jogadores bons, olham para o banco e não choram. Então, é muito legal. Foi uma vitória justíssima do Flamengo, que promete fazer um ano, imagino, melhor do que a última temporada. E Bruno Prado, o Flamengo jogando sem uma referência, sem um centroavante, o Pedro ainda está fora por lesão e deve demorar um pouquinho para retornar aos gramados. O Juninho ficou como opção no banco de reservas e funcionou bem esse Flamengo com o Bruno Henrique mais avançado, e o Bruno Henrique aí já está na história do Mengão e cada vez mais ídolo desse Flamengo, Bruno Prado. O Bruno Henrique é um jogador gigante do Flamengo, o cara... o 14º título e decisivo em muitos deles. Bruno Henrique, o cara já marcado na história. E o Felipe Luiz vai acertando o seu time. Não tem o Pedro, o Juninho ainda está se adaptando, ainda não dá para saber exatamente o que a gente pode esperar do Juninho, e o time está funcionando dessa maneira com o Bruno Henrique. Minha interpretação da formação do Flamengo no jogo com o Botafogo, eu vi uma dupla ali, Plata e Bruno Henrique, o Plata não ficava tão aberto, ele ficava mais próximo do Bruno Henrique, o Wesley fazia todo o lado direito, o Gerson também partindo da direita para o meio, então para mim tinha uma dupla ali, Plata e Bruno Henrique, o Michael também atacante, mas ficava um pouquinho mais pelo lado, e o time funcionou muito bem, tanto no momento em que optou por marcar pressão, que é uma característica já no trabalho do Felipe Luiz, quando marcou pressão foi muito bem, e quando recuou um pouquinho mais, né, não tem como marcar pressão os 90 minutos, também não sofreu e teve espaço para jogar no contra-ataque, até teve um dos gols com bola longa, com o Botafogo adiantando a marcação, e o Flamengo usando a bola longa para superar a marcação do Botafogo mais adiantada, explorar as costas dos defensores. Então foi uma ótima partida do Flamengo e vai seguir na temporada como um time forte.
O Flamengo, como acontece nos últimos anos, ele é candidato a todos os títulos que disputa, mas vamos ver como a coisa vai rolar ao longo da temporada, quando acumularem as competições, como o Flamengo vai administrar. Mas é um elenco forte, está jogando bem desde do final do ano passado e caminha bem o Flamengo nesse início de temporada. Mauro, o Bruno Henrique agora com 14 títulos, junto com a Arrascaeta, os jogadores com a maior quantidade, né, de taças, né, conquistadas aí pelo Flamengo, a maior quantidade de títulos conquistados pelo Flamengo. E como eu disse aqui, o Bruno Henrique já está na história e cada vez mais ídolo do Clube de Regatas do Flamengo, Mauro. Essas comparações a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Na época porque tem mais título que o Zico. O Zico não jogava Supercopa, o Zico não jogava Recopa, o Zico não jogava a Copa do Brasil, né, na maior parte da carreira. A Copa do Brasil começa em 89 e quando começa só tinha os campeões estaduais e vices de alguns estados, né? Não existia a Recopa Sul-Americana, a Libertadores só classificava o campeão e o vice, depois o campeão da Copa do Brasil. Não havia toda essa fartura de taças à disposição. Em compensação, tinha campeonato estadual com 3 turnos. E muitas vezes o Zico ganhava 2 ou os 3 turnos do campeonato. Eram taças também que ele ganhava. Então, acho que é muito injusta essa comparação, não só no Flamengo, não, com qualquer clube, qualquer jogador. Que nem número de gols da seleção, Neymar e Pelé. Aí você tira a média, o Pelé ganha de lavada do Neymar. Mas em números absolutos, o Neymar tem mais jogos do que o Pelé, joga mais vezes. Joga toda hora, a média de gols do Pelé ainda é melhor. Então, acho que, eu já contei aqui, o Vanderlei, evidentemente, você se lembra, a gente comentou já sobre isso. O Brasil jogava a Copa do Mundo e às vezes ficava um ano sem jogar. Um ano e pouco. A seleção voltava 10 meses, 11 meses, 13, 14 meses depois da Copa. Então, aqui não. O Neymar não está machucado, toda hora jogando na seleção. E os outros também, né? Então, essas comparações eu acho muito distorcidas, né? Porque criaram várias outras competições que não existiam no passado. Essa aí, por exemplo, você pega um jogo, vale uma taça. É um jogo. Né? Se o Zico jogasse Supercopa naquela época, ele ia jogar toda hora Supercopa também, poderia ganhar várias outras, toda hora não, mas teria jogado algumas pelo menos, enfim. Mas é lógico que são jogadores importantes dentro da realidade do que é o futebol hoje, né? E remanescentes, né? Aliás, eles dois, o Gerson saiu e voltou, acho que só eles dois estão direto, né? Pensando aqui, só eles dois, direto só os dois. Desde 2019 no clube sem ter saído, porque o Gerson teve uma passagem pela França, pelo Olympique de Marseille. Então eles continuam no clube e por isso também, né, tem mais títulos, né, porque estão participando desde então. O Gerson não participa da Copa do Brasil e da Libertadores de 22, né, dos títulos. Exato, ele estava fora, ele volta depois e então, quando volta até não muito bem, né? Depois, no ano passado para cá, tudo mudou. Depois que ele teve aquele problema renal, parece que foi um divisor de águas na vida dele, né? Que ele passou a jogar melhor do que nunca. Mas é isso, né? Uma vitória importante. Só que eu acho assim, Supercopa para mim é o título para comemorar 24 horas. Já passou, já venceu. O prazo de validade, na minha opinião, tá? Cada um comemora quando... Não estou dizendo como tem que fazer o torcedor, não. Cada um comemora como quer. O cara lá de Belém do Pará, o pessoal que foi de barco na rede, não sei se vocês viram as fotos, 12 horas no barco, deitado numa rede para ver o jogo do Flamengo. Esse pessoal vai comemorar um ano inteiro, a vida inteira. Para eles, esse é o grande momento. Eles nunca tinham visto. Mas para o torcedor mais próximo do time, que tem mais facilidade de ver o Flamengo, eu acho que esse título tem 24 horas. Por quê? Porque hoje é terça, amanhã tem outro jogo, tem outra competição e não dá para ficar pensando em Supercopa como se fosse o Aldo Borogodó. Não é, né? O Flamengo tem que pensar em conquistar títulos mais importantes. Legal ganhar do Botafogo campeão brasileiro, da Libertadores, ganhar jogando bem, traz confiança, é mais um título. A grana boa, né? 12 milhões de reais em prêmios, é um dinheiro bom. Isso aí dá uns 2 milhões de dólares aproximadamente, então uma bela grana por um jogo, né? Mas eu acho que é preciso ter essa consciência. Me parece que há, até pela lista de relacionados que saiu agora há pouco do Flamengo com o time reserva, ou seja, vai para Uberlândia jogar com a Portuguesa, que é mandante com o time reserva, e vai guardar o time para jogar contra o Fluminense no final de semana, no sábado. Se vencer, pode ser se vencer amanhã, já pode chegar à liderança do campeonato, junto com o Vasco e acho que Volta Redonda, e se derrotar o Fluminense no fim de semana, vai afastando cada vez mais o Fluminense da chance de classificação, né? Que dos 4 grandes é o que está em pior situação no Campeonato Carioca, é o Fluminense. Até tem muita gente já pedindo até a demissão do Mano Menezes. Torcedores já estão querendo o Mano fora do Fluminense. Ele renovou o contrato há pouco tempo, né? Que beleza, hein? E o Mano Menezes outro dia até deu uma excelente declaração.
sobre fair play financeiro, as contratações das equipes, e agora já se vê pressionado aí no comando do Fluminense.